Pessoal, vou pôr o fone de ouvido aqui. Olá, que alegria estarmos juntos nesta noite de bênçãos e de paz. Boa noite, Fernando. Fernanda, boa noite. Alegria estarmos juntos. Muito bem, pessoal, alegria estarmos juntos. Nós vamos colocar aqui algumas músicas harmônicas para preparar para a nossa prece inicial, tá certo? Vamos acompanhar a música.
Vamos cantando, gente. Todo mundo cantando aí, tá? Segue os passos do mestre cada dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória, a graça que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, e que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto o sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, vem dizendo o martírio que te eleva. Seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sobre a treva. Enquanto a sol avança na subida, e alma desfalecente consumida, vem dizendo o martírio que te eleva. Enquanto é dia, segue os passos do mestre. Enquanto é dia. Nas horas calmas, quando a tarde voa, eu tento assim cantar uma canção, e o doce nome de Jesus ressoa no santuário do meu coração. Ressoa como um sino que retine, tão claro e puro como o azul do céu. Ressoa como uma cantiga linda que vem de longe a voar ao léu, e o ressoar me traz a esperança de ser feliz e de entender a luz. Eu sinto isto quando em mim ressoa
sorrindo, alegrar a terra, como a beleza de um silêncio brando, quanta doçura este nome encerra. Pessoal, logo após a música, vamos fazer a leitura do Evangelho e a prece inicial, tá certo? Esta canção. Enquanto Cristo e a esperança voam pra dentro do meu coração. Ressoa como a chuva cristalina que vem sorrindo, alegrar a terra, como a beleza de um silêncio brando, quanta doçura este nome encerra. E é por isso que essa tarde voa nas asas simples desta canção. Enquanto Cristo e a esperança voam pra dentro do meu coração. Muito bem, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria imensa estarmos aqui juntos. Nós vamos fazer aqui a leitura do Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pegar aqui no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular deste ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também, nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza a se aperfeiçoar no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade, apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então vamos refletir sobre essa lição, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então convido a todos os queridos amigos que estão nos acompanhando a juntos fazermos a nossa prece.
Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, muito lhe agradecemos, Senhor, por estarmos entre irmãos tão queridos, para falar e refletir, Senhor, sobre as suas lições que são luz para os nossos corações, diretriz para as nossas vidas. Muito lhe agradecemos, Senhor, por esses momentos de paz e harmonia que o Centro Espírita Esperança de Luz nos oferece nesse instante, que através dos teus mensageiros possa visitar a cada lar que aqui está acompanhando, para que recebam as benesses de amor em seus corações. Abençoe, Senhor Jesus, toda a humanidade que nesse instante passa por provações coletivas. Que todos recebam, Senhor, o seu manto de luz, as bênçãos que pacificam os corações, que aliviam as dores, que trazem esperança e paz. Se conosco, Senhor Jesus, e que a tua vontade possa sempre ser feita antes da nossa. Que assim seja. Graças a Deus, que alegria estarmos juntos nesta noite, refletindo um pouquinho sobre as lições de Jesus. E nesta noite em especial, nós vamos falar sobre o tema Missão, Ser Pai. Vamos refletir sobre esse assunto. Mas antes, quero agradecer imensamente o convite do nosso querido irmão Carlos, fez em nome do Centro Espírita Esperança de Luz, uma casa que aprendemos a amar, a admirar cada um dos seus integrantes. Quero mandar um abraço para o seu Ayrton, para a Eliane, para a Simone, para a dona Célia, para a Luciana. Que comida gostosa, que saudade da comida gostosa de vocês aí, dos nossos encontros fraternos. Vamos organizar se esse ano a gente realiza um virtual aí, um encontro fraterno virtual, quem sabe, né? Vamos conversando aí. Então, gente, vamos falar um bate-papo hoje, vai ser um bate-papo descontraído sobre esta missão importantíssima de ser pai, tá certo? E faça os comentários e as perguntas do nosso irmão Carlos, está aí a postos para dialogar com vocês aí no bate-papo aí no Facebook. Pode encher o carro de pergunta aí, tá certo, gente? Então vamos conversar um pouquinho sobre este ensinamento importantíssimo. Antes de entrar no tema em si, gostaria de fazermos juntos uma reflexão sobre um espírito que veio colaborar na passagem que Jesus esteve entre nós, na sua vinda entre nós. Vamos lembrar da figura de José. José é um espírito superior, né, vindo de Sírios, que veio colaborar para que Jesus se materializasse aí entre nós, né, para trazer a sua missão sublime, ele que é o governador da terra. E vamos naquela passagem que Jesus nasceu e veio uma voz, né, depois que os pastores ali vieram, né, teve aquela visão, né, e foi ver Jesus, e no outro dia teve aquela orientação, né, os espíritos falaram ali, né, para José, vá para o Egito, né, e José, ele não questionou, né, ele falou, gente, mas minha esposa acabou de dar à luz, o que eu vou fazer no Egito, que emprego que eu vou ter no Egito para cuidar dessa criança? Ele não questiona, ele vai para o Egito. E olha o exemplo de fidelidade a Deus. Então ele cuidou com muito carinho, né? Ele foi esse protetor nesse momento, porque tinha aquele edito, né, de César de Herodes, para que matasse todas as crianças de 0 a 2 anos. Então os espíritos orientaram, José, vá para o Egito. E ele foi com fé, e ali ele ficou até o tempo que eles chamaram ele para voltar para sua terra natal.
Então, olha o exemplo de pai, de paternidade, de cuidado, de zelo com a família. E a gente vai trazer um ensinamento de Áureo no livro Universo e Vida para todos vocês. Lá, Áureo coloca o seguinte, falando sobre Deus, sobre esse Pai amoroso e bom que oferta a todos nós o dom da vida. É no eterno Pai que somos e vivemos. Ele é a nossa vida e nossa luz, nossa essência e nossa destinação. Seu divino amor nos guia e sustenta no carinho e na placidez da sua justiça misericordiosa, bondade. Somos seus filhos, aprendizes da ciência e da arte de buscá-lo e de revelá-lo em nós mesmos, pelo esforço da comunhão com sua divina santidade, através do trabalho e do amor na subida evolutiva que não para. Então Deus, na sua onipresença em nossas vidas, o Pai amoroso de todos nós, nunca nos desampara, nunca nos desampara. Está sempre a direcionar lições para o nosso crescimento. E a família na qual estamos inseridos é uma das tarefas, uma das mais importantes tarefas nessa existência. Os espíritos que estão ali ligados a nós são espíritos caros aos nossos corações, na qual tivemos existências passadas, erros passados, e nessa existência nós viemos acertar esses erros que cometemos com esses espíritos, viemos quitar essa dívida. Então, é natural que exista desavenças, dificuldades de relacionamento no lar, mas é natural que da nossa parte, como espíritas, que possamos oferecer o melhor dos nossos corações. A compreensão, o diálogo, o exercício do perdão constante em nossas vidas. O perdão é uma mensagem, uma das mais significativas do Evangelho de Jesus. Quando Pedro pergunta para Jesus, para o Mestre amado, quantas vezes devei perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Jesus diz não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, devemos perdoar cada ofensa infinitamente. É fácil? Se fosse fácil, a gente não estaria aqui, né, gente? Nós estamos reencarnando porque nós erramos já no passado. Então, o fato de estarmos aqui é que nós estamos repetindo a lição. Então, nós somos espíritos imperfeitos que, novamente, a misericórdia de Deus, esse Pai amoroso, nos oferta uma nova oportunidade de acertar, certo? Vamos dar sequência aí. Muito bem. Instituição divina, o lar, essa instituição divina. Então, a família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. A família é mais do que resultante genético. São ideias, os sonhos, anelos, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações. Então, meus amigos, na família está contida todas as nossas esperanças futuras. Como é que vai ser os nossos filhos? Qual profissão que eles terão? Qual que vai ser a minha colaboração para que eles constituam uma família, dê sequência às suas vidas? E tem aqueles que às vezes não vão constituir família, vão estar conosco até, viver com a gente até o momento que a gente volte para o mundo espiritual, né? Então, cada família, cada um traz inerente em seu coração, na sua intuição, a tarefa na qual ele veio estar aqui entre nós na Terra, né? Então, cada um dos filhos,
cada um dos nossos entes queridos, cada espírito tem a sua individualidade e a sua tarefa aqui na Terra. Cabe a nós, como pais, cuidar, zelar, para que ele tenha todas as condições e, principalmente, que nós possamos mostrar o caminho que conduz a Deus para esses filhos, para esses espíritos que estão momentaneamente, transitoriamente, vivendo conosco nesta existência. Lembrando que eles não pertencem a nós, são filhos de Deus, como nós, filhos de Deus. Então nós não podemos ter essa ilusão de achar que os filhos são nossos, pertencem a nós. Eles são individualidades, são espíritos eternos. A nós, nesta atual existência, cabe conduzi-los para Deus, fazer todo o nosso esforço para que eles possam ter bons exemplos, para que eles possam seguir, trilhar o caminho do bem e voltar para Deus. Porque a cada pai, como está no Evangelho, a cada pai, a cada mãe, lhe perguntará o que foi feito do filho que confiei à sua guarda. Então ele é um filho de Deus, confiado nessa existência à nossa guarda, aos nossos cuidados, aos nossos exemplos, à nossa condução. Então isso tem que estar bem claro para os nossos corações. Muito bem, vamos dar sequência aqui. Muito bem, o comandante familiar. Então, o pai é esse comandante familiar, tem que assumir, né, esse comando, né, familiar. Papai, vigia da segurança das crianças. A tua parte na formação dos espíritos que reencarnam em tua casa é valiosa. Não podes ignorar o teu dever ante os teus filhos. O pai é o comandante desta nave grandiosa que chamamos de lar. E é porque se mantenha em seu posto. E é bom que se mantenha em seu posto, não desertando de seus deveres perante ele. Então, isso aí, quem traz essa mensagem é Sheila, no livro Chão de Rosas, psicografado por Chico Xavier. Então, o pai tem esta tarefa, este comando familiar, no sentido de dar a diretriz, claro, juntamente, né, com a mãe, com a maternidade, né, com essa companheira do lar, para dar esse equilíbrio. Então, o pai tem que assumir esse dever de dar as diretrizes, né, de trazer essa harmonia para que todos sintam seguros. Então o pai tem que ser esse amigo, este companheiro que traz o diálogo, que traz essa segurança no exemplo. Então para isso nós temos que vivenciar essas virtudes. O pai não precisa ser perfeito, não é isso. Mas ele precisa exercitar este dever. Ele precisa querer realizar. Ele precisa dar o exemplo. E buscar na força, na prece, na oração, que Deus vai amparar a sua tarefa. Tá certo? Vamos dar continuidade aí, gente. Muito bem. Então, o Dia dos Pais aqui na Terra, né? A vida comunitária na Terra hoje institui datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando disso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor. Mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Emmanuel, no livro Seara de Fé, psicografia de Chico Xavier. Então, por isso nós temos que buscar a figura paterna, né, essa figura paternal de Deus como modelo, né, para todos nós. O Pai Criador, então, que zela por todos nós, que dá diretriz para as nossas existências. Que ali a gente encontra o repouso seguro, né? O cantinho, né? de zelo, de amorosidade, né? De paz infinita. Então o pai, né? Ele tem que buscar
a inspiração, né, em Deus, né, na sua infinita misericórdia. Muito bem. O Dia das Mães lembra o amor, né, esse amor que zela, que pacifica muitas vezes, né, os nossos corações. Vamos lá, paternidade é missão? O que vocês acham, gente? É missão? Olha lá, o que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 582 de O Livro dos Espíritos. Ele coloca: pode a paternidade ser considerada uma missão? E os Espíritos respondem: é sem dúvida uma missão e ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga mais que o homem pensa. Sua responsabilidade diante do futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que esses a dirijam no caminho do bem. Olha só, Deus então oferta novamente a reencarnação desse espírito para que os pais possam reparar as faltas passadas, dando-lhe amor, dando-lhe carinho, dando todas as condições dele evoluir, dele crescer, dele se tornar um homem de bem, uma mulher de bem, uma pessoa que irá colaborar com a sociedade, com os exemplos de paz, de amor, de perseverança. Então é uma missão, está lá no Livro dos Espíritos. A paternidade e a maternidade é uma missão das mais grandiosas. Lembrando que pai, mãe, não é aquele que somente oferece ali, né, os cromossomos para formar aquele corpinho, para o espírito reencarnar. É muito mais que isso. É educar, é orientar, é zelar. Então, muitas vezes, o pai não é só aquele que procria, mas é aquele que educa, sobretudo que educa. Né? Muito bem. Dando continuidade aqui, muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-la dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então tenhamos esse zelo, esse cuidado, para que nós possamos conduzir os nossos filhos. Então é natural que os pais se preocupam muito com o ganha-pão do lar, mas não deixemos que isso seja para nós o principal objetivo da nossa existência. O trabalho, isso tudo, né, é meios para a nossa vida, para sobreviver. Não é o fim. O fim, sim, é o amar, é o respeitar, é o perdoar, é o conviver com os filhos. Seja amigo do seu filho. Aprenda a dialogar com seus filhos. Sejamos o melhor amigo dos nossos filhos. Não decepcionemos os nossos filhos. É claro que o pai, a mãe, muitas vezes erra, mas nós devemos mostrar para os nossos filhos que a nossa intenção é de acertar, é de querer o bem, é de conduzi-lo para o bem. Então vamos nos inspirar nas lições de hoje para que possamos cumprir com a nossa tarefa, com alegria, com bom ânimo. Ah, Loivan, eu já sou avô. Ótimo! O avô é pai 2 vezes. Então seja, né, pai 2 vezes do seu neto, né? Porque o filho, gente, ele sempre estará vendo em nós aquele exemplo. Então nós devemos estar sempre conduzindo os nossos filhos. Não importa se eles já estão casados, já estão com a sua vida, você é o pai que vai responder por Deus perante essa criatura. Então dê sempre o exemplo. Não tem essa tarefa, já cumpri minha tarefa, meu filho já casou, já está com as coisas dele, nada disso.
Nada disso. Então, ele será o seu filho, você vai ser cobrado. Então, você tem que conduzi-lo até o último suspiro. Você é pai até o último suspiro nessa existência, tá certo? Muito bem. Caso de paternidade. Lá no Nosso Lar, vocês lembram? Quem leu aí o Nosso Lar? Tem um caso muito interessante que fala para um caso, né, que André Luiz estava na Câmara de Retificação ali e ele observa uma jovem adentrando ali para visitar o seu pai. E ele fica ali observando, aí Narcisa fala para ele observar que é uma pessoa de muito bom coração que está ali visitando o seu paizinho que tem muitas dificuldades. Então vou aqui passar esse diálogo rapidamente. Esta filha que já estava na colônia Nosso Lar, trabalhando, né, em várias áreas, né, de trabalho lá na colônia Nosso Lar, foi visitar o seu pai que estava na Câmara de Retificação, passando por enormes dificuldades, atormentado lá na Câmara de Retificação, no Ministério da Regeneração, né? Quando os espíritos chegam no nosso lar, eles perturbados, né? É natural o processo de perturbação quando a gente desencarna, principalmente quando estamos apegados às coisas materiais. Então, o Nosso Lar, no livro Nosso Lar, que é a primeira obra escrita por André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, uma obra magistral. Então, aquele que ainda não leu essa obra, leia, estude o livro Nosso Lar, que traz exemplos maravilhosos para a nossa evolução espiritual. Então, lá, esta jovem vai visitar o seu pai e ela fala o seguinte: aqui vemo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros na época, né? Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Então esta foi o erro deste paizinho. Ele colocou todas as suas energias em adquirir bens materiais para dar uma vida de conforto a seus filhos e esqueceu da principal tarefa, que é educá-los, que é a de trazer Jesus para os corações dos filhos. Cultivar o hábito da oração em seu lar. São hábitos que traz harmonia para o lar, que traz o verdadeiro sentido para a nossa vida. Estamos vivendo hoje momentos de provações coletivas, de desencarnes em massa. E é necessário mais que nunca o Evangelho de Jesus em nossas vidas. É necessário que cultivemos o hábito da oração, que cultivemos em nós a prática do bem, o desejo de fazer o bem, de levar o consolo e a paz aos corações. Então, mais que nunca, o espírita, o cristão, tem um importante papel na humanidade. Hoje, nunca se fez tão necessário a presença de Jesus nos lares. E isso que hoje, né, o Centro Espírita Esperança de Luz está proporcionando, né, através das redes sociais, de levar a mensagem de Jesus até os corações de todo o alcance que as redes sociais traz. Isso é muito importante. Que nós possamos também fazer esse culto. Vamos usar o WhatsApp para ligar para as mãezinhas que assistimos no centro, nas atividades, né? Ligar, como é que a senhora está? Vamos fazer uma prece juntos? Nós viemos aqui para fazer o culto do Evangelho em seu lar. Então usa o WhatsApp para fazer o culto no lar da mãezinha que estava participando da reunião pública, participando do tratamento espiritual. Vamos fazer o tratamento espiritual à distância. Então todos esses recursos são importantes para a gente continuar levando o consolo a todos os corações que necessitam, como nós.
Muito bem. Então, ser pai, meus amigos, meus queridos amigos, né? Ser pai é participar de forma afetiva do dia a dia do seu filho, da sua filha. É zelar de almas. Tem um papel de educador, de tutor, de assistente espiritual. É um sacerdócio. É um jardineiro que tem que podar as ervas daninhas, né? E também a dedicação. É um trabalho de dedicação. Então, é uma renúncia, é um sacrifício em prol do crescimento espiritual daquele filho que Deus oferece, né, para viver juntos, né, nessa existência. Então, cabe a nós fazermos o melhor para que eles sejam, acima de tudo, homens e mulheres de bem. O mais importante é isso. O maior tesouro que nós podemos dar para os nossos filhos é o exemplo do Evangelho de Jesus. Porque quando a gente passar para a verdadeira pátria, a pátria espiritual, quando a gente tiver a oportunidade de visitar o lar dos nossos filhos e vermos que eles estão vivendo em paz, em harmonia, estão preocupados em fazer o bem ao seu semelhante, isso vai trazer uma alegria tão profunda para a nossa alma, e a gente pode olhar para o céu e dizer, fiz o meu melhor. Então isso é muito importante. Se a gente não cuidar disso, se ao invés disso, a gente quando for visitar os nossos filhos e ver eles envolvidos em dificuldades por questões materiais, a gente vai sofrer muito. Então vamos dar o nosso melhor. Este é o momento, é o melhor momento que estamos vivendo. Vamos dar o melhor para os nossos filhos. E o melhor é o exemplo. O exemplo arrasta. As palavras passam. O exemplo fica em seus corações. Vamos dar o exemplo. Não nos preocupemos com mudanças que eles têm que fazer. Mais cedo ou mais tarde vai vir essas mudanças em suas vidas. Mas eles têm que olhar para nós e ver o exemplo. Olha, meu pai tinha razão. Olha o que ele falava para mim. E olha como ele vivia isso que ele falava para mim. E eu nunca dei ouvidos a isso, mas hoje eu reconheço. E ele começa a trilhar no caminho do bem pelo seu exemplo. Muito bem. Como é que tá as perguntas para o Carlos aí? Pode perguntar para ele aí, né, Carlos? Olha só que interessante aqui. O livro Nos Domínios da Mediunidade, através da psicografia, né, de Chico Xavier, através de André Luiz, traz para nós o cargo de pai educador é de importância maior. Pai educador é de importância maior, colocado por Deus para a administração familiar ao lado da sagrada missão de mãe. Então, tanto os pais quanto a mãe as mães têm esse papel de educador na vida familiar dos filhos. Então, esse é a principal missão. É a principal missão de todos nós. A paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através dela a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Então, olha só, a importância da paternidade, da maternidade na Terra tem uma autossignificação. Então, que nós possamos, que recebemos essa dádiva de Deus, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Realmente possamos cultivar no nosso dia a dia esta tarefa de educar, de zelar. E como fazer isso? Como fazer isso? Primeiro, nos educando, que nós também somos espíritos necessitados. Vamos buscar na prece a inspiração para sermos um pai que tenha uma sabedoria na hora de dialogar com os filhos, na hora de dar um conselho. Então vamos ter, através da prece, do estudo
no Evangelho de Jesus, das obras que a doutrina espírita traz. Vamos buscar essa inspiração para ter boas palavras, lembrando, né, da passagem de Eurípides, da visão de Eurípides, né? Aquela passagem que ele desdobra. Eurípides, certa noite, se encontrou em desdobramento e ele via fora do corpo e ia subindo, 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 e ele se viu numa campina verdejante e ali ele sentiu uma paz profunda. E ele foi caminhando e de repente ele avistou e ele percebeu um homem. E ele percebeu que aquele homem, ao se aproximar, percebeu que era Jesus. E ele não se conteve de lágrimas, de alegria em ver que estava diante do Mestre. Então ele, naquele momento, ele se prostra, ele cai de joelhos, abaixa a cabeça em lágrimas de alegria por estar na presença de Jesus. E em certo momento ele tem a coragem de levantar os olhos e ver Jesus. E quando ele percebe no olhar do Cristo que ele também chorava, ele falou, meu Deus, e o mestre chorava, e ele abaixou a cabeça novamente, constrangido com aquela visão, o mestre chorando, e falou, meu Deus, por que o mestre está chorando? E ele vai e tem coragem novamente, levanta os olhos e pergunta, mestre, por que chora, Senhor? E Jesus, olhando tranquilamente para aquela alma, nada diz. E Eurípides fica ali, meu Deus do céu. E aí ele tem coragem e pergunta, mestre, choras por aqueles que não compreendem, não conhecem o seu evangelho? E Jesus responde, não, meu filho, não choro por aqueles que não conhecem o meu evangelho, na qual devemos ter amor, paciência para com todos eles. Choro por aqueles que conhecem e não o praticam. Aquela resposta calou fundo em seu coração. E naquele momento Eurípides, ele se entra em um torpor e retorna ali para o seu corpo físico e desperta. E era madrugada. E Eurípides não mais tem sono. E daquele dia em diante, ele sequer deixou um dia de se dedicar em benefício do seu semelhante. E Eurípides foi pai zeloso de muitos necessitados que iam a Sacramento buscar o lenitivo às suas dores. Ele atendia diariamente uma multidão de aflitos, de necessitados, na farmácia, onde manipulava ali os remédios que recebia através da psicografia do Dr. Bezerra de Menezes. Então ele foi um pai zeloso e ele deixou esse exemplo. E ele nunca comentou isso com ninguém. Isso foi revelado por Hilário Silva, pela psicografia de Chico Xavier, no livro A Vida Escreve, muitos anos depois do seu desencarne. Ele guardou isso no seu coração. E é interessante, essa visão de Jesus, nós também a temos. Então vamos buscar todos os dias dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, buscar o bem no auxílio ao semelhante. Vamos ser como Eurípides, vamos todos os dias aproveitar ao máximo o nosso tempo, vamos diminuir as reclamações, diminuir as desavenças em nossos lares. Vamos levar mais alegria no nosso falar, no nosso sentir. Vamos cultivar o Evangelho de Jesus no nosso caminhar. Muito bem, meus amigos. Vamos dar continuidade aí. Amor de pai. Vamos trazer uma lição aqui da seara
de Fé, do livro Seara de Fé, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E ele coloca aqui, Emmanuel: as mães são sempre revelações angélicas e ternura, junto aos sonhos de cada filho. Mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude, carregando as responsabilidades do lar. Aquele entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com o brilho da cultura terrestre. Outros se escravizam a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes, exilados que se acham em recantos do imaginário repouso. Ainda outros renunciaram à felicidade própria a fim de se converterem nos guardiães da alegria e da segurança de filhos alheios. Olha que exemplo maravilhoso. Então o pai, esse espírito que tem essa responsabilidade, né, que traz essa responsabilidade em seu coração, esse dever em seu coração, então todos os homens trazem esse dever de ser pai. Porque não é a procriação que traz esse título de pais. É sobretudo o seu caráter, é sobretudo a sua vida, o querer bem ao semelhante, o cuidar de crianças sem órfãos, de cuidar daquele que busca um pedaço de pão, uma palavra amiga. Então, meus amigos, essa tarefa é muito nobre, muito nobre. Então nós devemos, onde estivermos, sermos pais e mães daqueles que precisam de uma palavra amiga, que buscam a casa espírita como refúgio, que precisa da nossa esperança, da nossa vibração, da nossa palavra amiga, para que eles tenham novamente, revivam novamente em si a esperança, a vontade de vencer as suas dificuldades.